Nesse vídeo, iremos falar sobre o Afeganistão, uma atividade complementar de geografia. Professora Welma Pereira. Onde está localizado o Afeganistão? O que é islamismo? O que é Alcorão? O que é Talibã? Quais são os objetivos do Talibã? Como vivem as mulheres no Afeganistão? Quem foi Malala Yousafzai? Essas perguntas e esses questionamentos iremos responder aqui no vídeo. Afeganistão. O Afeganistão é um país do continente asiático com a capital em Cabul. Está situado entre a Ásia Central e o Oriente Médio, uma posição considerada estratégica, principalmente para o comércio. Então está aqui o Afeganistão, países vizinhos, Irã, Turbequistão, Paquistão, pouquinho próximo aqui da China, e aqui a bandeira do Afeganistão. Então, é um local de estratégia para o comércio. Cabul é a capital afegã e sua cidade mais populosa, com 4,11 milhões de habitantes. O Afeganistão conta atualmente com 38 milhões de habitantes e é essencialmente rural, ou seja, sua economia baseia-se no setor primário da economia. Trata-se de um estado religioso. O Islã foi introduzido no país pelos árabes no século XVII e constitui hoje a religião oficial do Afeganistão. Nesse país existe distribuição das etnias no Afeganistão, ou seja, várias etnias enumeradas aqui pelos números, né? Alimak, Uzbek, Nustak, Turkmena. Dispõe de uma cultura bastante rica e diversa, construída ao longo de 5.000 anos. A religião exerce grande influência sobre os costumes e tradições do país. Esse aqui é o símbolo da religião islâmica no Afeganistão, a lua crescente em volta da estrela. O país é montanhoso, com algumas regiões predominantes por planície. A sudoeste se localiza o deserto de Registan. Tem clima árido e semiárido, com elevada amplitude térmica anual. A chuva se concentra na região norte. O PIB do Afeganistão é de 19,94 bilhões. As atividades agropastoris são as principais atividades econômicas e de subsistência, como uma indústria de pequeno porte. O petróleo é um dos recursos naturais encontrados no seu subsolo. Apresenta muitos problemas estruturais, principalmente quando se trata de educação e saneamento. O que é islamismo? Islamismo ou Islã é uma religião monoteísta fundada pelo profeta Maomé no início do século XVII. Os fundamentos do islamismo estão representados no Alcorão, livro sagrado que serve de base para a fé muçulmana. Islã é uma palavra árabe que significa submissão ou rendição e se refere àqueles que obedecem a Alá, o único e verdadeiro Deus, o Criador, o provedor e o ceifador da vida. Aquele que segue a fé islâmica é chamado de muçulmano. Um dos símbolos da religião islâmica é a lua crescente com a estrela, representa soberania e dignidade, renovação da vida. A estrela indica os 5 pilares da religião: oração, caridade, fé, jejum e peregrinação. E o livro Alcorão, ou Corão, é o livro sagrado da fé islâmica. Ele é escrito em árabe e nele consta a doutrina do islamismo, que se refere aos ensinamentos que Deus dirigiu ao profeta Maomé. Como vivem as mulheres no Afeganistão, né? Segundo a religião islâmica fundamentalista, as mulheres são impedidas de locomoverem-se sozinhas. É proibido o acesso à educação, imposição do uso da burca. A mulher infiel geralmente é sacrificada. As mulheres são consideradas mercadorias. As mulheres são submetidas às atividades domésticas e na reprodução. Houve um fato histórico reconhecido mundialmente que diferenciou isso aí. O Talibã é responsável por diversos ataques, mas sem dúvida o mais conhecido deles aconteceu em outubro de 2012, quando a estudante Malala foi baleada ao sair da escola na cidade de Mingora, Paquistão. Na época, com 15 anos, Malala já se destacava no país por sua luta pela educação de meninas e adolescentes.
O caso passou a ser acompanhado por todo mundo e 2 anos depois, aos 17 anos, Malala foi uma das vencedoras do Prêmio Nobel da Paz por seu trabalho em defesa à educação feminina. O Talibã. O que é Talibã? O Talibã é um grupo que atua no Afeganistão e no Paquistão desde os anos de 1990. Conhecido pelas suas regras rígidas, o grupo responsável por inúmeros ataques tem retomado seu crescimento nos últimos anos. Isso aqui é a bandeira do Talibã. O objetivo do grupo é impor sua interpretação da lei islâmica, a Sharia, ao Afeganistão e remover a influência estrangeira do país. Os objetivos do Talibã. Quando o Talibã surgiu, o Talibã tinha como objetivo restaurar a paz e a segurança em um Afeganistão marcado pela guerra civil, porque dentro desse próprio território existem várias etnias em conflitos com línguas diferentes. E o povo de maior domínio no Afeganistão seria os talibãs. Com o tempo e com maior domínio sobre a região, esse grupo fundamentalista passou a impor ações e regras rígidas à população, tais como proibição de toda influência ocidental, televisão, cinema, obrigatoriedade no uso da burca pelas mulheres, proibição da escola para as meninas. Todos nós lembramos do dia 11 de setembro, onde 3 torres nos Estados Unidos foram invadidas por aviões e homens-bombas, né? Destruindo aquelas torres lá. Então, após os ataques de 11 de setembro de 2001, o Afeganistão foi invadido pelas tropas dos Estados Unidos, que controlou a região por 20 anos. Em 15 de agosto desse ano de 2021, o Talibã tomou o poder e novamente está governando o Afeganistão. Os Estados Unidos não foram os únicos que tentaram invadir e controlar o Afeganistão. A União Soviética guerreou por 9 anos e o Império Britânico invadiu 3 vezes, mas nenhum deles conseguiu definitivamente conquistar esse país. E um dos principais motivos que impede que essas potências dominam esse país é a geografia, porque esse território Afeganistão não tem acesso ao mar. É uma área montanhosa que dificulta o domínio sobre aquele local e a existência de vários grupos étnicos com linguagens diferentes ali. Então, é um país completamente cercado para ter domínio sobre esse território. E o Afeganistão novamente toma o poder e controla novamente esse local. Hoje, o que está acontecendo? Muitas pessoas que estavam acostumados com uma maior liberdade, uma maior dignidade dentro desse território, estão migrando, refugiando para outros lugares, porque não suporta a rigidez desse grupo terrorista Talibã dominando o seu território. A ONU teme grave crise migratória com retomada do poder pelo Talibã.